Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos entender a oferta de Cristo. Precisamos compreender a verdadeira expressão dessa oferta. E só entendemos isso quando entendemos o seu ministério, quando entendemos o propósito da sua vida. Mas mais do que isso, quando aprendemos que temos e necessitamos conhecer a Cristo. Conhecer o nosso Deus, pois nisso, não só nisso está a vida eterna, em termos da vida plena de Deus, mas entendermos que assim como Cristo, nós temos o mesmo ministério e o mesmo propósito. Logo no início do seu ministério, Jesus, numa sinagoga, ele recebe o livro de Isaías e faz a seguinte leitura. Isso está lá em Lucas 4, do versículo 17 ao 19, e ele diz assim: O Senhor me deu do seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas novas, as boas notícias aos pobres, e enviou-me para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Esse foi o ministério de Jesus. Esse foi o propósito da sua vida. Revelar esse Deus vivo. Proclamar a libertação das pessoas. Anunciar essa boa nova. Que é que o reino de Deus está chegando. Que o reino de Deus está entre nós. Ao anunciar o reino de Deus, ele proclama, fala da libertação em Cristo Jesus, nele. Ele era o caminho, o único que nos conduz ao Pai. Não a um Deus, mas ao Pai, ao conhecimento do Pai e da sua vontade. Nós precisamos entender que esse é o seu propósito, revelar o Pai ao mundo, tornar o Deus invisível visível e não só isso, manifestar, ser expressão dessa graça, da misericórdia de nosso Deus. Ao proclamar essa libertação, ele restaura a vista, ou seja, traz o entendimento, ilumina o entendimento das pessoas. Seu ministério tem este propósito de restabelecer a vista, restabelecer o entendimento, a compreensão da vontade de Deus, o entendimento daquilo que seja querer de Deus para as nossas vidas. Mas mais do que isso, ele coloca em liberdade. Ele liberta os oprimidos. Por quê? Tendo o entendimento da salvação, tendo a compreensão da liberdade oferecida por Deus, não existe alternativa, que é viver a verdadeira liberdade que Deus nos concede por meio de Cristo Jesus. Por isso, ele anuncia essa salvação, a salvação de Deus, que nada mais é do que a reconciliação com o Criador, que é o vivificar no nosso espírito, que é nos formar uma nova criatura. Criar uma nova criatura em Cristo Jesus, a semelhança do Filho. Ele nos faz a semelhança do seu Filho. Nos habilita, nos dá do seu Espírito. Somos templo, não como indivíduos mais, mas como membros do corpo, da família de Deus, do seu reino. Uma nação santa, um povo de Deus, um povo de propriedade de Deus, que tem um propósito só: anunciar, proclamar, revelar as virtudes de Deus, e assim, como Cristo foi enviado pelo Pai, nós fomos enviados pelo nosso Senhor Jesus, para quê? Para sermos como Ele no mundo, revelarmos o Deus invisível ao mundo. Nós fazemos isso quando nós manifestamos, pois como igreja, como corpo, como família, somos a expressão viva dessa graça, dessa misericórdia, da bondade, da benignidade e da longanimidade de Deus. E temos que agir dessa maneira. Mas para isso nós precisamos entender que, como Cristo disse, quer ser meu discípulo, então negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Somente cumpriremos o nosso papel quando entendermos isso. Quando compreendermos que temos que morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, ou seja, perder a nossa vida. Pois só assim
quando nós perdemos a nossa vida, que nós encontramos a verdadeira vida que está em Deus, que nos é oferecida e dada gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Mas temos que morrer para nós mesmos, morrer para os nossos desejos, para os nossos sonhos e nossa vontade, para a busca dos nossos interesses e entendermos como Deus, vivermos como Ele, andarmos como Ele, sermos imitadores de Cristo, que tem um propósito de revelar o Pai ao mundo. Esse é o propósito da nossa vida, essa é a razão do nosso viver. Compaixão está ligado a isso, a entendermos isso, a compreendermos que é nossa responsabilidade, é nosso papel cuidar dos outros, daqueles que nasceram de novo, que ainda não conhecem e não compreendem a vontade do Pai, mas somos responsáveis por aqueles que ainda não têm o entendimento e a compreensão da libertação que é oferecida por Deus. Mas para isso precisamos morrer para a nossa religiosidade, morrer para os nossos desejos, morrer para um Deus que achamos que existe para resolver os nossos problemas. E vivemos agora não mais para o nosso querer, mas vivemos exclusivamente para revelarmos esse Deus segundo a sua vontade. E precisamos conhecer para podermos revelar, manifestar a compaixão e assim proclamarmos a salvação. Trazermos o entendimento da liberdade, restaurando a vista das pessoas e colocando as pessoas em liberdade, para que possam viver na plenitude da vida de Deus, da sua vontade, buscando o conhecimento e entendimento de Deus, como Ele deseja ser conhecido. Pois sabemos que Deus não quer ser conhecido pelo seu poder, mas sim conhecido segundo a sua vontade. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e entender que essa é a nossa jornada, esse é o propósito. Não só conhecer o Pai e andar na sua vontade, mas fazendo isso, sermos expressão dele neste mundo. Vivendo vida de igreja, vivendo corpo, vivendo família, como é do querer e do desejo de nosso Deus. Que a gente possa entender estas coisas, que a gente possa compreender isso e nos submetermos à vontade do Pai, sendo expressão dele neste mundo, para glorificar e bendizer o Senhor. E que a gente possa entender que a cada ano que começa, na realidade, embora seja um calendário só que criamos para controlar os tempos e que isso tem origem em Deus, que a gente possa sempre sonhar, sempre planejar e sempre desejar ardentemente conhecer mais e mais da vontade do Pai e sermos a expressão que Ele deseja que nós sejamos neste mundo, como o seu Filho, e sermos a sua alegria neste mundo, revelando o seu reino e manifestando a sua vida diante das pessoas. Que a graça nos conduza, que a graça nos eduque na vontade daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.